Como preparar um sermão textual? Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo como preparar um sermão textual. Existem basicamente 3 formas de sermão: sermão temático, sermão textual e sermão expositivo. Aqui na descrição desse vídeo você tem um link onde eu ensino você também passo a passo a preparar um sermão temático. Mas hoje nosso objetivo aqui é mostrar para você como, de forma simples, você pode preparar um sermão textual. É claro que você vai precisar de prática para isso, né? Nada é por acaso, tudo tem um propósito quando você crê na mão poderosa de Deus. E se tudo tem um propósito, na verdade, tudo precisa de intencionalidade. Você nunca vai conseguir crescer em algo em que você não se empenhe para aquilo. Não adianta você, na primeira dificuldade que passar, você desistir e falar, isso não é para mim, eu não consigo. Não, você consegue. Talvez o que você não tem ainda é prática. Então, para isso que eu estou aqui, para te mostrar os passos que você tem que dar para que você chegue à construção de um sermão textual. Mas antes de te dar a definição de um sermão textual e mostrar para você como fazer um sermão textual, quero te mostrar aqui a estrutura básica de um sermão textual. Aqui você tem o título, a introdução, você tem o desenvolvimento, logo depois a divisão principal, 1. Depois da divisão principal você tem a explicação ou a discussão. Depois você tem a aplicação. Todo sermão precisa de aplicação. O objetivo de cada sermão é transformar vidas, transformar pessoas. Se um sermão ele não transforma a vida de ninguém, esse sermão, na verdade, foi só informação. Ou você informou as pessoas sobre algo que está na Bíblia, ou você mostrou para as pessoas o quanto você sabe. Se não houve aplicação, não houve transformação. Não existe essa de que o Espírito Santo aplique essa palavra em cada coração. Não. Você, como pregador, você, como uma pregadora da palavra, você precisa investir tempo, buscar em Deus direções específicas para que haja uma aplicação clara e específica sobre cada coração. Mas esse é assunto para outro vídeo. Basicamente, a gente tem aqui as 4 etapas de um sermão: título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Título, introdução, desenvolvimento é onde você vai gastar mais tempo, é onde você vai desenvolver a proposta do seu sermão, o assunto do seu sermão, e logo depois você tem a conclusão. Vamos ver algumas características ou uma definição do que é o sermão textual. De acordo com James Braga, o livro chamado Como preparar mensagens bíblicas. E nesse livro ele trabalha esses 3 tipos de sermões que eu falei com você: o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Vamos dar uma olhada aqui na definição do sermão textual. O sermão textual é aquele em que as divisões principais são derivadas de um texto constituído de um breve trecho da Bíblia. Cada uma dessas divisões é usada como linha de sugestão e o texto fornece o tema do sermão. Parece que no primeiro momento parece confuso, né? Mas é muito simples. Ou seja, as linhas principais de um sermão textual são tiradas do próprio texto. Ou seja, você vai ter um texto e as linhas principais são tiradas do próprio texto, diferente de um sermão temático, onde as linhas principais elas são sugeridas pelo tema proposto daquele sermão. Como eu disse, aqui na descrição você tem acesso a essa aula sobre como preparar um sermão temático. Aqui na descrição também você vai ter acesso a uma aula onde eu falo sobre como fazer um estudo temático, que é a base para o sermão temático, que é, dentre esses 3 tipos de sermões, o mais fácil, praticamente. Então vamos lá. As linhas principais de um sermão textual são tiradas do próprio texto. E assim,
O esboço principal se mantém totalmente dentro do texto. O sermão textual ele tem um esboço principal. E esse esboço principal ele é feito dentro da estrutura do texto que você está usando como base da sua pregação. Então vamos lá. Sermão textual, as divisões principais dele vêm do próprio texto. Então, a estrutura principal desse sermão, que é o sermão textual, vai ser, ou melhor, serão os tópicos principais que estão no texto, que é base da sua pregação. Eu sei que parece confuso assim no primeiro momento, mas quando você vê na prática, você vê que é simples. Os trechos bíblicos trabalhados pelo sermão textual vão de uma linha de um versículo até 3 versículos. No sermão textual, você não usa 10 versículos, um capítulo inteiro. Numa pregação expositiva, você pode fazer uma pregação expositiva de um capítulo inteiro da Bíblia. No caso do sermão textual, você vai usar um versículo, às vezes metade de um versículo. Charles Spurgeon foi um dos principais pregadores do século XX. Hernandes Dias Lopes, no livro chamado Pregação Expositiva, Hernandes Dias Lopes diz que 70% da pregação de Charles Spurgeon eram sermões textuais. Ou seja, se você dá uma olhada nos sermões do Charles Spurgeon, você vai ver que ele pregava a partir de meio versículo, 2 palavras de uma frase. O sermão textual ele te dá essa liberdade. Então, por isso que usa-se o sermão textual quando a porção de texto ela é pequena. Um versículo, metade de uma frase, 3 versículos, enfim. Um ponto importante aqui. As divisões principais vêm do texto, mas as subdivisões podem usar outras passagens das Escrituras para desenvolver o ponto da divisão principal. Preste atenção. As divisões principais vêm do texto, mas as subdivisões podem usar outras passagens das Escrituras para desenvolver o ponto da divisão principal. O que isso significa? Dentro de um sermão expositivo, você vai usar todas as informações que o texto te dá. Então você tem ali um parágrafo de 5 versículos, 6 versículos, 7 versículos. Todo o seu sermão vai ser estruturado com as informações só desse parágrafo. No caso de um sermão textual, o seu sermão vai ter como divisões principais verdades que você extraiu do texto que você estudou. Mas aqui na parte da explicação, discussão, você pode usar outros textos da Bíblia para reforçar esse ponto principal, coisa que não é permitido num sermão expositivo. A divisão principal ela é usada como linha de sugestão a respeito do que será dito naquele ponto. Como eu disse, essa é a parte teórica. Na prática, fica mais fácil. O sermão textual é o texto que aponta a ideia dominante da mensagem. No seu livro, Pregação Expositiva, Hernandes Dias Lopes, ele disse o seguinte: o sermão textual é basicamente um sermão expositivo com menos texto. Um versículo ou uma ou 2 frases. Ok, então, passada a teoria, vamos para a prática e você vai perceber que é muito fácil fazer um sermão textual. É óbvio que demanda tempo, é óbvio que demanda prática, é óbvio que quanto mais você exercitar, melhor você vai ficar. Então vamos lá. Princípios básicos para a preparação do sermão textual. Primeiro, o esboço textual deve girar em torno de uma ideia central.
E as divisões principais devem ampliar ou desenvolver essa ideia. Todo sermão, ele tem como objetivo transmitir uma mensagem apenas. O sermão organizado, ele precisa ter apenas uma ideia central. O sermão organizado, ele precisa falar só sobre um assunto. A gente não pode se empolgar. Se você tem 3 assuntos para falar, então divide essa mensagem em 3 partes. Por quê? Porque o ponto central ou a base de um bom sermão é transmitir apenas uma ideia, responder apenas uma pergunta, é desenvolver apenas um assunto. Então, o esboço textual deve girar em torno de uma ideia central e as divisões principais devem ampliar ou desenvolver essa ideia. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai fazer um estudo completo do texto, inclusive do seu contexto. Como a gente diz, texto sem contexto é pretexto para heresia. Seja um sermão temático, seja um sermão textual, seja um sermão expositivo. Você sempre tem que olhar o contexto, porque senão você pode ensinar falsas doutrinas, coisas que a Bíblia não disse, porque você não prestou atenção no contexto. Então, você faz um estudo completo do texto, inclusive do seu contexto. Depois você descobre qual é a ideia central, ou seja, o que o escritor está falando naquela passagem. Você leu aquele texto, você leu aqueles 3 textos, ou melhor dizendo, aqueles 3 versículos, e você se pergunta, o que o escritor está falando aqui, nesse ponto? Depois, olhando para o texto, você verifica as divisões principais que surgem a partir dele. Lembrando que as divisões principais, elas se tornam uma ampliação ou desenvolvimento de um assunto. Vamos lá. Vamos para a prática, então. Vamos lá. Exemplo em Tiago, capítulo 1, verso 2 e 4. Diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Seria muita inocência da minha parte chegar aqui nesse texto e logo nos primeiros 5 segundos já encontrar a ideia central, ou seja, sobre o que o autor está falando, e logo de cara já preparar as divisões principais de um sermão textual. Não é assim que acontece. Um sermão temático, você até consegue construir ele mais rápido. Você consegue montar a estrutura de um sermão temático, dependendo da sua prática, em poucos minutos. Você consegue. Agora, um sermão textual, um sermão expositivo, você não consegue fazer isso em poucos minutos. O sermão expositivo, eu levo em torno de 8 a 14 horas para preparar um sermão expositivo. O sermão textual também, ele vai exigir de você trabalho, esforço. Você precisa dedicar tempo para meditar naquilo que o texto está dizendo. Então, não adianta só chegar aqui, pensar por 5 minutos, não consegui, então eu vou sair fora. Não. Você lê o texto, você relê o texto, você lê de novo, você lê 10, 15, 20, 30, 40, 50 vezes. E à medida que você vai lendo, o texto vai se mostrando para você. À medida que você vai lendo, é como se a ideia central do texto, o assunto do texto, vai começando a surgir para você. Então, não adianta ler o texto e achar que você já vai resolver já todas as questões do texto em 10 minutos. Não é assim que funciona.
Uma pessoa pode pregar em 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos, no máximo 1 hora. Mas um bom sermão não é feito em 1 hora. Então vamos lá. Então eu chego nesse texto, Tiago capítulo 1, verso 2 e 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Bom, qual é a ideia central dessa passagem? Qual é o pensamento que Tiago está transmitindo com essas palavras? O apóstolo Tiago está falando sobre o que aqui nessa passagem? Essa é a pergunta que eu vou fazer. E aí, então, vou fazer as observações necessárias para chegar na resposta para essa pergunta. Nosso vídeo de hoje não é sobre como estudar um parágrafo ou um texto das Escrituras, mas como preparar um esboço de um sermão textual. Bom, feita essa pergunta, qual é a resposta que nós encontramos? Se você prestar atenção, você vai perceber que o que Tiago está falando para a igreja é o seguinte: mudem a perspectiva de vocês a respeito das dificuldades que estão passando. Então, esse é o assunto que Tiago está tratando aqui nesses 3 versículos. Se você ler, reler, prestar atenção, ouvir o texto, ler outras versões desse texto, essa versão aqui está na NVI, você vai perceber que o que Tiago está falando, olha, mudem a perspectiva de vocês a respeito das dificuldades que vocês estão passando. Então, qual é a ideia central do sermão que eu vou tirar desse texto aqui? Aqui está a ideia central. Aqui. Destacar para você. Aqui está a ideia central. Mude a sua perspectiva sobre as dificuldades da vida. Então você percebe que não fui eu que sugeri esse tema. Foi o texto que me deu esse tema. Foi o texto que me deu essa passagem. Foi o texto que me deu essa ideia. Não fui eu que pensei, poxa, eu vou fazer um sermão sobre a importância de mudar a perspectiva das dificuldades da vida. Não fui eu que sugeri esse tema. Foi o texto que me sugeriu esse tema. Bom, agora eu vou olhar para o texto e vou extrair dele as divisões principais que vão desenvolver essa ideia. As divisões principais, elas vão desenvolver essa ideia. Qual é a ideia? Mude a sua perspectiva sobre as dificuldades da vida. Então agora eu vou desenvolver essa ideia. Então eu tenho aqui, com base no texto, eu tenho a primeira divisão principal, que é as adversidades provam a qualidade da nossa fé. Lembrando, e eu vou repetir, sobre qual assunto... Vou saindo aqui. Aqui. Qual é o assunto do texto? Mude a sua perspectiva sobre as dificuldades da vida. Esse é o assunto do texto. É sobre isso que Tiago 1, 2 e 4 está falando. Tiago está falando, mudem a perspectiva de vocês com relação às dificuldades. E aí então surge uma pergunta. Qual a pergunta? Por que eu devo mudar a minha perspectiva com relação às dificuldades da vida? E aí, em cada ponto principal do meu sermão, eu vou responder essa pergunta, com base no texto. Primeira divisão principal. As adversidades provam a qualidade da nossa fé. E aí eu coloquei aqui, ó, da onde que eu tirei essa divisão principal do texto. Olha aqui, ó.
pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E aí vem a explicação ou a discussão. Eu posso usar outros versículos bíblicos para fundamentar ainda mais a divisão principal. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 8, verso 3, que diz assim, vou te mostrar aqui. Deuteronômio capítulo 8, verso 3, diz assim: Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Acho que é o verso 2. Lembrem-se, é o verso 2. Então, deixa eu mudar aqui. Deuteronômio 8, verso 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ou seja, primeiro motivo de por que eu preciso mudar a minha perspectiva sobre as dificuldades da vida. Porque as adversidades provam a qualidade da minha fé. Tiago diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E eu digo, irmãos, em primeiro lugar, as adversidades, elas têm esse poder de testar o nível da nossa fé. As adversidades, elas nos colocam no lugar, nos colocam no nosso devido lugar. Geralmente, quando as coisas estão tudo bem, a gente acha que já está perfeito, a gente acha que já está maduro, a gente acha que Deus poderia confiar coisas muito maiores nas nossas mãos. Mas aí vem as provações, vem as dificuldades, e aí a nossa fé, ela é colocada no seu devido lugar. Na verdade, o nosso nível de fé é revelado. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, verso 2, Deus disse para o povo de Israel que o deserto foi para humilhá-los. O deserto foi para trazer para fora as más intenções que estavam nos seus corações. O deserto foi para ver até onde ia a obediência do povo. As adversidades provam o nível da nossa fé. Elas revelam até que ponto nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor. Até que ponto você está disposto a obedecer ao Senhor? No seu namoro, até que ponto você está disposto a obedecer ao Senhor? Na sua casa, até que ponto você está disposto a obedecer ao Senhor? Quando tudo está bem? Quando você é promovido na sua empresa? E quando você fica desempregado? O que surge do seu coração? Quais são as palavras que saem da sua boca quando as coisas não acontecem da forma como você acha que deveria estar acontecendo? As adversidades, irmãos, mostram para nós a qualidade da nossa fé. Em segundo lugar, e aí eu vou desenvolvendo o texto, desenvolvendo o sermão textual. Em segundo lugar, as adversidades podem aumentar o nosso nível de perseverança. De onde eu tirei isso? Está aqui, ó. E a perseverança deve ter ação completa. A perseverança na adversidade não pode ir só até a metade, ela precisa ter ação completa. Então, as adversidades podem aumentar o nosso nível de perseverança. Vem a explicação, a discussão. Posso usar para fundamentar ainda mais essa verdade, esse ponto. Posso usar o Salmo 37, verso 7. Vamos ver lá o que diz? Salmo 37, verso 7. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. E aí eu vou trabalhando esses textos. Posso ir em outros textos ainda. O sermão textual, ele me dá essa liberdade.
A estrutura principal do sermão textual, que é essa daqui, ó. Cadê? Agora, isso aqui. Isso, obrigado. A estrutura principal do sermão textual, ela precisa estar dentro do texto. A estrutura principal do sermão textual é limitada pelo texto. Agora, o desenvolvimento desse ponto principal, aí eu posso ir em outros textos da Bíblia para reforçar ainda mais esse ponto, coisa que não dá para fazer no sermão expositivo. Terceiro lugar, as adversidades têm o poder de moldar o nosso caráter. Da onde eu tirei isso? Está lá no texto, olha. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Vem a explicação. Posso usar textos que falam sobre o trabalhar de Deus na nossa vida, como 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, que diz que de glória em glória nós vamos sendo transformados à imagem do nosso Senhor. E aí vem a aplicação. Você percebe que cada ponto tem uma aplicação específica sobre a vida dos ouvintes. Quarto lugar, as adversidades revelam aquilo que nos falta. E aí, de onde eu tirei isso? Do texto também, onde Tiago fala, olha, sem lhes faltar coisa alguma, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então você percebe que no sermão textual, a estrutura principal ela é limitada pelo texto, mas o desenvolvimento de cada ponto eu posso buscar em outros textos da Bíblia. Um outro exemplo aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, diz assim, esse aqui é o texto, tá? 1 Tessalonicenses 2, verso 8. O apóstolo Paulo diz, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Então, esse é o texto de 1 Tessalonicenses 2:8. Observando o contexto, observando o texto, meditando, eu cheguei à seguinte conclusão. A ideia central desse texto é: o líder que ama entrega mais do que palavras. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando da afeição que ele tinha pelos irmãos de Tessalônica, uma afeição de uma mãe. Depois ele faz uma analogia de como um pai exorta, encoraja. Então o apóstolo Paulo, como um grande líder, ele está mostrando aqui para essa igreja o quanto ele se importa com esses irmãos. Então, se você ler e meditar nesse texto, você vai chegar a essa conclusão. O líder que ama entrega mais do que palavras. Que, na verdade, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Olha, eu não apenas entreguei palavras para vocês, eu me entreguei por completo. Agora, com base nessa ideia central, esse é o assunto do texto, 1 Tessalonicenses 2:8, eu vou montar a estrutura do meu sermão textual. A estrutura do sermão ela é limitada pela passagem bíblica. O desenvolvimento de cada ponto, não. Vamos lá. Essa daqui, ó, é a estrutura do sermão. Ó. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Esses 3 pontos, eles estão limitados pelo texto. Já as discussões e explicações, não. Eu posso buscar outros textos na Bíblia. Então vamos lá. Primeiro ponto. A liderança com amor tem entrega. Aqui. De onde que eu tirei essa verdade? Daqui, ó. O apóstolo Paulo diz, sentindo assim tanta afeição por vocês. Então, em primeiro lugar, a liderança com amor tem entrega. E aí eu venho, explico, discuto, uso outros textos para mostrar a importância de um líder que se entrega para aquilo que ele faz, mostrando que um líder que não se entrega àquela causa que ele lidera é um líder que já está fadado ao fracasso. Eu vou mostrando isso.
Faça a explicação, discussão e aplicação. E aí vem o segundo ponto. Liderança com amor tem entrega do que muda a mentalidade. E aí, da onde que eu tirei isso? Qual é o texto? Qual é a parte do texto? Decidimos dar a vocês o evangelho de Deus. Perceba que o apóstolo Paulo diz assim: sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Então, Paulo diz: olha, não foi só o evangelho que a gente deu, nós demos a nossa própria vida. Então, peraí, eu tenho duas coisas aqui. Paulo entregou duas coisas. Ele entregou o evangelho e ele entregou a si mesmo. Então, com base nessa verdade dita pelo texto, eu estou construindo aqui os meus pontos principais do meu esboço. Então, no segundo ponto liderança com amor tem entrega do que muda a mentalidade. E aí eu venho com a explicação ou discussão. Posso usar outros textos bíblicos para reforçar essa ideia. E aí eu aplico essa palavra. Por que isso é importante? Porque Paulo está dizendo que ele chegou naquele lugar com uma mensagem que mudaria a mentalidade das pessoas. Existem muitos líderes que estão morrendo, estão cansados, estão desanimados, porque eles se entregam para os seus liderados, eles se entregam para um povo sem primeiro mudar a mentalidade desse povo. Se você primeiro não trabalha a mentalidade das pessoas, nada do que você entregue vai ser valorizado. Por quê? Porque as pessoas vão estar com uma mentalidade secularizada. As pessoas vão estar com a mentalidade de que você não faz mais do que a sua obrigação. Então, essa entrega do líder a uma causa, a um povo, precisa ser acompanhada ou precisa ter como prioridade a mudança de mentalidade. Senão você vai ter só cansaço e não vai colher ou não vai ver fruto daquilo que você está fazendo. E é isso que a gente aprende aqui com o apóstolo Paulo. Terceiro ponto, liderança com amor tem entrega da vida como exemplo. Olha, eu proporciono uma mudança de mentalidade. E no caminho dessa mudança de mentalidade, eu vou me posicionando como um modelo, como um exemplo a ser seguido. Uau! E dá uma mensagem poderosa, irmãos. Uma mensagem poderosa para abençoar a igreja, uma mensagem poderosa para uma reunião de líderes, uma reunião de pastores. Aqui tem uma mensagem poderosa aqui. Você pode usar, eu deixo você usar. Pode usar aí na sua reunião de líderes, quando você for pregar para líderes, pode usar. E aí você vem a explicação e a discussão. E a aplicação também da mesma forma. Então perceba que o que está em negrito aqui, esses 3 pontos principais foram extraídos diretamente do texto. Então isso é um sermão textual. Primeiro, eu descubro sobre o que esse texto está falando. Depois que eu descobrir, eu vou construir os meus pontos, as minhas divisões principais, como uma forma de desenvolvimento do assunto que está sendo tratado no texto. Aqui a gente tem um segundo princípio importante, que é: as próprias palavras do texto podem formar as divisões principais do esboço, desde que se refiram ao tema principal. Então aqui, a partir do assunto principal do texto, da ideia central, eu fui desenvolvendo a estrutura do sermão, as divisões principais, com base nessas verdades, no que o texto está dizendo. Mas eu posso usar as palavras do próprio texto, às vezes, para construir a estrutura no sermão textual. Existem alguns textos que, quando você lê, logo de cara ali, você já consegue perceber uma estrutura do sermão, já textual, e até a ideia central. Por exemplo, João 14,6 diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não me engano, está na NTLH
essa versão aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Qual a ideia central desse sermão? Sobre o que esse sermão está dizendo? Jesus é o único meio para nos achegarmos a Deus. Simples. Pronto. Essa frase, esse versículo está falando sobre o quê? Esse versículo está falando que Jesus é o único meio para nos achegarmos a Deus. Se não for por ele, nós não nos achegamos a Deus. Com base nisso, eu posso colocar como ideia central aqui 3 passos para se chegar a Deus. 3 passos para se chegar a Deus. Ou eu posso colocar o que eu acabei de falar aqui. Ideia central. Jesus é o único meio de nos achegarmos a Deus. Essa é a ideia central. Bom, com base nesse assunto, nessa ideia central, eu vou montar então a estrutura do meu sermão. E se você perceber, aqui Jesus ele já divide para a gente o sermão. 3 pontos, olha. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, quais são os 3 passos para nos achegarmos a Deus? Primeiro, creia que Jesus é o caminho. De onde eu tirei isso? Do texto. Explica e aplica. Creia que Jesus é a verdade. De onde eu tirei isso? Do texto. Creia que Jesus é a vida. Da onde eu tirei isso? Também do texto. Aqui tá fácil, né? Esse sermão aqui é fácil de montar. A estrutura já está no próprio texto. Então, espero que você tenha entendido. Sermão textual. A estrutura principal dele é extraída do próprio texto. No sermão textual, você descobre sobre o que aquela passagem está falando. Lembrando que o sermão textual não é uma regra, mas é aconselhável que ele seja no máximo de 3 versículos. Você extrai dele o assunto principal e a partir do próprio texto você vai desenvolver esse assunto no esboço central, ou melhor dizendo, no esboço principal. Depois, em cada ponto, você tem liberdade para usar outros textos para reforçar aquilo que você está dizendo. É importante que as divisões principais estejam dispostas em ordem lógica ou cronológica, mesmo que não esteja na mesma ordem do texto. No caso aqui, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não faria sentido eu colocar aqui: creia que Jesus é a vida, creia que Jesus é o caminho. Não faria sentido. Por quê? Porque Jesus, ele usou uma ordem progressiva naquilo que ele falou. Então eu vou seguir essa ordem progressiva. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. E agora você precisa praticar. Na sua leitura bíblica, escolha um texto. Procure o assunto principal daquele texto. Quando você encontrar, volte para o texto. E agora faça uma estrutura de um sermão textual, usando o texto para determinar qual vai ser o esboço principal do sermão. Quando você determinar os pontos, aí você vai desenvolvendo o assunto usando outros textos que vão te ajudar a reforçar a ideia de cada ponto principal. Eu fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e capacitadas para a proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Fico por aqui. Deus te abençoe.